Fala galera, tudo beleza? Eu já venho falando há algum tempo sobre o uso de processadores ARM em alguns dispositivos, como por exemplo, os novos notebooks com processadores Snapdragon. A gente tem processadores ARM nos celulares. A Apple já está utilizando o ARM há bastante tempo, com processadores M1, M2, M3 e mais recentemente com os processadores M4. Mas eu sempre toquei na seguinte tecla, né? Sempre levantei a seguinte situação: e se esses processadores puderem ser utilizados em servidores? Como é que seria a performance dessas máquinas? Afinal de contas, a gente tem processadores que têm um custo energético muito menor, geram menos calor e que isso aí poderia ter um diferencial importante em data centers e coisas do tipo. Então, aí um artigo recentemente, e o nome do artigo é Avaliando Arquiteturas ARM e RISC-V para computação de alta performance com Docker e Kubernetes. Tá? Esse artigo é de uma galera lá da Croácia, mas ele vai exatamente nessa discussão que eu estou querendo ter com vocês. Eu vou bater um papo sobre o que eles fizeram no artigo e quais são as conclusões que eles chegaram nesse momento, logo depois da nossa vinheta. Beleza? Bom, galera, então vamos lá. O artigo eu vou deixar disponível para vocês, quem quiser dar uma lida, quem quiser pegar o artigo, o link do artigo está na descrição, tá? O nome do artigo o nome está em inglês, eu vou traduzir aqui: Avaliando Arquiteturas ARM e RISC-V para computação de alta performance com Docker e Kubernetes, tá? Então, qual é a ideia do artigo? O artigo ele vai avaliar a performance desses dois ambientes, ARM e RISC-V, para essas arquiteturas, utilizando, né, verificando forças, fraquezas, gerenciamento, carga de computação. Só lembrando a vocês, hoje, em computação em nuvem, computação em grande escala, Docker e Kubernetes são duas ferramentas que são muito utilizadas no nosso contexto. Inclusive, tem um vídeo no canal mostrando como é que você instala o Docker junto com o Portainer, que é uma ferramentazinha que a gente utiliza para gerenciar o Docker. Então, realmente, é uma aplicação bastante atual. Principais achados aí do artigo. Então, sistemas baseados em ARM exibiram melhor performance e uma integração mais simples com o Docker e Kubernetes. Até mesmo porque sistemas Linux já rodam em ARM há muito tempo, então, teoricamente, a gente não teria grandes dificuldades para rodar essas aplicações. Plataformas RISC-V apresentaram consideráveis dificuldades em trabalhar com Kubernetes. Tá? Então, o RISC-V já não foi tão bom assim na área. O estudo encontrou que arquiteturas ARM desempenham melhor que as arquiteturas RISC-V em termos de performance, em termos de eficiência energética e em termos de maturidade do ecossistema de software, tá? Exibindo melhor processamento de dados, melhor velocidade, latência menor para o mesmo tipo de aplicação. Uma terceira achado aqui do artigo é que a arquitetura RISC-V apresentou uma eficiência energética, né, 1,95% melhor do que a arquitetura x86, e a arquitetura ARM ela foi maior, né, a RISC-V foi maior do que a arquitetura ARM em 38%. Ou seja, a ARM tem uma performance energética, uma eficiência energética melhor, depois a RISC-V e depois a x86, que é quase o dobro de menos eficiente, né? O dobro menos eficiente. Enfim, em relação às outras duas arquiteturas, tá? Quarta coisa aqui, combinando, né? Avaliando aí os sistemas, combinando CPUs x86. x86, lembrando, galera, é a nossa plataforma tradicional, tá? Intel, Core, AMD, os Ryzen, etc. A Xeon, que é muito utilizada em servidores. Então, pessoal, em conclusão, a arquitetura ou os sistemas baseados em ARM são mais prontos, são mais maduros para serem utilizados em ambientes de computação de alta performance com Docker e com Kubernetes. A arquitetura RISC-V ainda precisa de melhores desenvolvimentos para performance e escalabilidade. Além disso, a arquitetura ARM ela é mais robusta do que a arquitetura RISC-V
particularmente nas infraestruturas que utilizam Docker e Kubernetes, tá? Aquilo que eu já imaginava, né, que eu já tinha uma ideia de que pudesse vir a acontecer, está começando a aparecer nos artigos científicos, tá? A arquitetura ARM sendo adequada, não só em termos de capacidade de processamento, mas também em termos de eficiência energética para o uso em arquitetura, para uso em sistemas de computação de grande performance, de alta performance, para rodar grandes serviços que rodam Kubernetes e Docker. E isso vai ter um impacto muito grande, principalmente em termos de eficiência energética. Um dos grandes problemas de data centers hoje é a energia. É a energia para alimentar os processadores e a energia para resfriar esse equipamento. Tá? As arquiteturas ARM, elas são bem mais eficientes em termos de energia, em termos energéticos, enquanto você tem muitas vezes uma comparação que eu vou fazer aqui agora, uma comparação entre processadores de desktop, tá? Um processador ARM está trabalhando a 70 watts, coisas desse tipo, enquanto um processador, uma CPU da Intel, está trabalhando em 270. Então você sai de 70 para 270, é uma diferença brutal. Além disso, como você está consumindo mais energia, você também está gerando mais calor. A geração de calor vai causar aí também a necessidade maior do resfriamento e mais energia que você vai utilizar. Então, arquiteturas ARM, se Intel, AMD não se mexerem para criar uma arquitetura que consome menos energia e é mais eficiente, a arquitetura ARM ela vai atropelar e vai ser a bola da vez aí nos próximos anos. Beleza? Gostou do conteúdo? Vai achar legal? Então não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar o like. A gente se vê em outros vídeos aqui do canal. Nem te conto. Um abraço e até a próxima.